Oi, pessoal, tudo bem? Bom, por aqui tá tudo certo. Eu me recuperei já do Covid, tô agora só recuperando da fratura do dedo. Na teoria eu não posso mexer a mão inteira, não é só o dedo. E por isso que o médico me afastou mais alguns dias. Mas logo eu estarei no campus de novo. Na próxima quinta, provavelmente eu já tenha retornado. E aí na sexta a gente faz a apresentação da pesquisa estatística, tá bom? Eu deixei lá no Moodle, no lugar onde vocês entregam, né, os trabalhos, uma devolutiva, um comentário aí para cada grupo. Não sei se vocês já viram. Quem não viu, acho que vale a pena porque ajuda aí na composição da última etapa. Bom, vamos lá. Hoje eu tinha combinado que faria uma revisão sobre o Enem. Eu sei que não é todo mundo que gosta desse tipo de atividade nas vésperas da prova, né? Porque algumas pessoas ficam ansiosas por conta disso. Mas eu vou deixar aqui, né? E aí cada um analisa se vale a pena, se não vale. E espero que ajude pelo menos alguns de vocês. Bom, eu vou dividir essa playlist, vamos dizer assim, né, em alguns vídeos. Primeiro, uma breve introdução, né, relembrar alguns pontos importantes do Enem para justificar a forma com que eu vou fazer a revisão. E aí depois alguns vídeos separados aí por temas. Então, lembrar, a primeira coisa que é importante dizer é lembrar que o Enem, desde 2009, passou a ser um vestibular, né? Isso não acontecia antes. Para vocês pode parecer que sempre foi assim, mas não é, e essa é uma conquista muito grande, né? Uma vez que fazer vestibulares específicos próprios custa muito, tanto no sentido da inscrição quanto de deslocamento, de preparação, enfim, né? Então o Enem passa a ser um vestibular para todas as universidades federais e a nota do Enem também serve em outros processos seletivos. A gente viu agora há pouco tempo a USP modificando, ao invés de participar via SISU, vai participar por meio de um edital próprio. Então o Enem acabou se tornando um exame muito importante. Então, em 2009, o formato das provas foi bastante alterado, né? Então, passou a contar com uma análise diferente, que é chamada de teoria de resposta ao item. E a prova, então, se divide numa redação e 4 provas por área do conhecimento, que eu tenho certeza absoluta que vocês já sabem, inclusive já fizeram aí 2 delas, né? Cada prova tem 45 questões objetivas e o Enem inteiro é composto por uma matriz de referência que envolve 5 eixos cognitivos. Era aí que eu queria chegar com esse primeiro slide, né? Lembrar que não importa qual seja a disciplina, qual seja a área de conhecimento, vocês estão sendo avaliados por esse grupo aqui de competências, que é dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar a situação, problema, construir argumentação e elaborar propostas. Então, seja dentro de física, de química, de matemática, de português, a ideia é que vocês deem conta de fazer essas ações dentro de cada uma dessas áreas, né? Então, vocês vão precisar mobilizar os conhecimentos que vocês têm, criar novas ideias, criar novas relações para mostrar o que vocês aprenderam aí durante toda a educação básica de vocês. E aí, cada área de conhecimento, cada parte, né, não é cada conteúdo, não é cada disciplina, desculpa, mas cada área tem uma matriz de referência onde a gente tem listadas todas as habilidades e as competências que vocês precisam apresentar no momento da prova. Então, em matemática, definiram 7 competências. A primeira delas relacionadas a números, né, ao conceito de números. A segunda, ao conhecimento de geometria. Terceira, grandezas e medidas. Quarta, variação de grandezas, que tem relação com função, ou regra de 3, nesse sentido. Representações algébricas, que envolve tudo de álgebra. Uma competência associada à leitura e interpretação de gráficos e tabelas, e outras relacionadas às medidas estatísticas e probabilidade. Então, essas são as competências que vocês precisam demonstrar. Além da lista de competências, o Enem tem uma lista de conteúdos, que é chamada de objeto de conhecimento, que é o que é cobrado na prova, né? Então, tem conhecimentos numéricos, geométricos, de estatística e probabilidade, algébricos e algébricos geométricos. Então, lá tem a lista de tudo que pode cair na prova. Acho que não é o momento de vocês olharem isso, né, assim, especificarem, mas é legal lembrar, né, que além da competência existe uma lista de conteúdo também, que é chamada de objetos do conhecimento. O Enem, então, ele se propõe a avaliar competência,
que é essa capacidade de analisar, raciocinar e comunicar eficazmente quando enunciam, formulam e resolvem problemas de matemática e uma variedade de domínios e situações. Então, esses verbos aqui são os mais importantes para o Enem. Por isso que a prova é longa, por isso que as questões são longas, porque eles esperam que vocês saibam, a partir do conhecimento de matemática que vocês têm, analisar, raciocinar e se comunicar de forma eficaz, né? Então, é muito mais do que mostrar um conteúdo aplicado, um conteúdo muito específico, assim, diretão, né? Eles esperam algo mais elaborado. Lá no começo do ano, a gente discutiu um pouco sobre esse conceito de competência, né? Lembrando que competência é um construto, ou seja, é algo que é um conceito, uma construção teórica, puramente mental, e por ser algo construído, não pode ser medido diretamente. Então, como eu não consigo medir diretamente a competência de vocês, né? Eu não posso dizer, você é 70% competente, você é 28% competente, não dá para fazer isso, né? Então, a estratégia utilizada é avaliar por meio da observação do que compõe essa competência, que no caso são as habilidades, né? Então, o Enem ele usa a teoria de resposta ao item. As questões são os itens, cada item está associado a uma habilidade, e aí é o conjunto de respostas que vai te dar a nota, né? Então, a gente falou sobre isso lá no começo do ano. Então, aqui, por exemplo, a competência de área 2, que fala do conhecimento geométrico, tem associadas a ela 4 habilidades. Uma de interpretar a localização e movimentação, identificar características de figuras planas ou espaciais, resolver a situação-problema e utilizar o conhecimento geométrico para argumentar e resolver problemas do cotidiano, né? Então, para você mostrar que é competente nessa área, você precisa dar conta dessas 4 habilidades. E aí, cada questão do Enem, como eu comentei, tem associada a ela uma habilidade e um objeto do conhecimento, que é um conteúdo. Então, quando os elaboradores de questões são contratados, eles recebem essa encomenda. Olha, faça uma questão da habilidade 6 utilizando o objeto do conhecimento X, né? Então, cada questão tem associada a ela uma habilidade e um objeto de conhecimento. Não sei se vocês lembram, mas eu dei exemplo lá no começo do ano, de questões relacionadas a essa competência que traz a geometria, né? Só para que vocês tivessem uma ideia de como isso pode se modificando. E aí, como que isso vira nota, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente discutiu lá no começo do ano. Cada questão e cada habilidade vai sendo colocado numa régua. E essa régua, ela mostra a complexidade. Então, quanto mais baixo tiver na régua, menos complexa é a questão e a habilidade. Quanto mais alta essa questão tiver na régua, ela é mais complexa e, né, não importa qual seja a habilidade, mas ela é mais complexa, então eu espero uma dificuldade maior na resolução. E o que o Enem vai fazer, após colocar todas as questões nessa régua, então eles analisam pelo objeto de conhecimento, pela habilidade e pelo nível do raciocínio, que eu já vou comentar o que é isso, eles analisam para colocar cada uma das questões na régua. E aí, depois que eles têm as questões na régua, ele vai observar o que você acertou para te colocar na régua também, a partir do seu padrão aí de respostas, do comportamento das suas respostas, dos seus acertos e erros, né? E aí, como eu comentei, né, além da habilidade, além do objeto do conhecimento, né, do conteúdo, o que vai definir a complexidade de uma questão é o tipo de raciocínio. E aí a gente tem 3 tipos de raciocínio: de reprodução, de conexão e de reflexão. Pelos nomes a gente já consegue perceber que vai ficando mais complexo, né? Reprodução é aquilo que a gente já está habituado, né? É só repetir um contexto familiar, algo que eu já estou acostumado a praticar. Conexão envolve contextos menos familiares, você precisa conectar mais informações, selecionar dados, usar alguma estratégia. E reflexão são aquelas questões que envolvem tomadas de decisão, né? Então, às vezes aparece assim no Enem uma situação de que tem 5 carros, e aí você tem que analisar o desempenho de cada um deles e tomar a decisão de qual que seria o melhor para você comprar, né? Tem uma questão dessa até que eu vou comentar mais para frente. Então, isso seria uma questão de reflexão, que envolve essa tomada de decisão, né? E aí, como eu comentei, as questões são colocadas na régua e você também vai ser colocado na régua. No próprio guia do Enem tem esse exemplo foi tirado de lá, né? Então, aqui cada sinal representa uma questão, se o aluno acertou ou se o aluno errou.
No caso aqui, o participante A acertou as questões mais fáceis e começou a errar aqui a partir dos 600, vai mais ou menos por aí. Agora, o participante B acertou a mais fácil, errou algumas fáceis, acertou e depois acertou as mais difíceis. E aí a gente vê que a nota do participante A é maior do que a do participante B, porque o Enem ele vai olhar o seu comportamento como um todo, né? Então, o fato do participante B ter acertado as mais difíceis e ter errado as mais fáceis, né, não é coerente. Então, é meio como se ele não considerasse essas que estão aqui em cima, né? Depois, se vocês precisarem, retomem. Eu acho que tem um vídeo aí em algum lugar explicando que eu coloquei. Se eu não lembro agora, qualquer coisa eu ponho o link depois para vocês, se eu compartilhei no Moodle. Mas a ideia é essa, né? Então, se vocês estão fazendo a prova de matemática, não adianta vocês acertarem só as mais difíceis. Vocês precisam mostrar uma coerência pedagógica. Por isso que a gente sempre fala, comecem pelas questões mais fáceis, porque você precisa garantir as questões mais fáceis, vai preenchendo de baixo para cima. Seria mais ou menos isso. E fora que também, se você começa a dar mais valor para uma questão difícil, você vai levar mais do que 3 minutos e pode ser que não sobre tempo para você fazer as mais fáceis, né? Então, tente identificar as questões mais fáceis, as mais diretas, que são aquelas que vão ficar aqui para baixo da régua, né? Vão preenchendo aí da mais fácil para mais difícil. Bom, então é isso, né? No começo do ano vocês fizeram uma sondagem, não sei se todos fizeram, mas muitos eu sei que sim, né? Essa sondagem ela tinha 30 questões e cada uma delas estava associada a uma das habilidades da matriz de referência do Enem. Então, matemática tem 7 áreas de conhecimento, né? 7 competências, e a elas estão associadas 30 habilidades. Então, tem habilidades, tem competências, desculpa, que tem 5 ou 6 habilidades associadas, mas a maioria tem 4. Então, por exemplo, aqui, construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais, tem 5 habilidades associadas, e aí na sondagem tinham 5 questões, as 5 primeiras. E vocês receberam depois, né, quem fez, um boletim de desempenho para dizer se vocês acertaram ou não. Então, vocês sabem aí em cada competência como é que vocês estavam, né? Se estava mais ou menos, estava ok, se precisava se preocupar ou não. Então, como eu já comentei, né, como que eu organizei essa sequência de vídeos? Esse primeiro de vídeo com a introdução, depois cada um dos vídeos vai falar de uma competência de área específica. O primeiro de números, depois de geometria, grandezas e medidas, variação de grandeza, representação algébrica, leituras de gráfico e tabela e interpretação de variáveis apresentadas em distribuição estatística, que tem relação com as medidas estatísticas e probabilidade, né? O que eu vou fazer? Eu vou corrigir, não é corrigir? Não, fazer a resolução das questões da sondagem agrupadas e comentar, né, algumas outras coisas que podem cair no Enem, que a gente tem visto que cai aí dentro de cada área, tá bom? Então é isso. Assistam aí o próximo vídeo que vai falar da parte dos números naturais. Até mais, gente.